E nós vamos voltar esta noite ao universo da carta de 1 aos Coríntios. Nós estamos estudando praticamente o ano todo. Eu estava ali olhando e olha só, essa é a 20ª pregação que eu faço na carta de Paulo aos irmãos da cidade de Corinto. Então, foram muitos domingos, né? Aqui aprendendo, e ainda estamos no capítulo 13. Hoje chegamos, provavelmente, no capítulo mais conhecido desta carta. Capítulo esse que, por ser o mais conhecido, sofre aí com algumas questões, né? E nós vamos refletir um pouco nesse capítulo tão conhecido. Esse que é um capítulo normalmente utilizado nos casamentos, nos aconselhamentos, nos encontros de casais, né? É um capítulo onde nós tiramos muitos versos bonitos, frases para Instagram, tantas coisas, mas esse capítulo está inserido em um contexto. E nós vamos perceber que a motivação de Paulo não é uma motivação romântica. Não há um romantismo aqui. Paulo não estava pensando nos casais, nos novos casais da igreja de Corinto. Paulo não estava celebrando nenhum casamento. Paulo não estava aconselhando nenhum casal. Na verdade, Paulo está no meio de uma situação terrível. E no meio de uma situação terrível, através do Espírito Santo, nós recebemos de presente um dos mais belos textos, não apenas da Bíblia, mas da literatura de modo geral. Então, abra sua Bíblia no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 13, e eu vou começar a leitura. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança, sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava, raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo o que sei agora é parcial e incompleto. Mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Belíssimo texto. Texto cantado, texto dramatizado, falando sobre o amor. Eu sou da geração de 80, então um fato na cultura pop dos anos 80 que mexeu com aqueles que eram crentes foi o fato de uma banda secular gravar metade deste poema. E na época, eu não vou falar o nome nem a banda, porque senão você vai ficar ouvindo a música de fundo. E você que já deu uma risada e reconheceu, você é da minha geração, você sabe do que eu estou falando. Mas ficavam aqueles rumores: fulano de tal se converteu, está cantando um texto da Bíblia. E ele misturou um texto de Paulo com outro de Camões, e de fato é uma letra muito bonita. E nós temos a tendência
E aí, se você que conhece a música não sabia que tinha Camões e Paulo, você tem um problema. Ou você não conhece Paulo profundamente, ou você não conhece Camões, porque realmente é metade da música, é a letra de um e a metade do outro. Mas nós acabamos sendo, então, formatados a ver esse texto com um ar romântico. E o que Paulo está passando aqui, Paulo escreve essa carta, porque a igreja de Corinto, uma igreja que foi plantada por ele, é uma igreja grande, é uma igreja que tem, pela graça de Deus, muita força, é uma igreja que tem todos os dons, e é uma igreja profundamente quebrada. Quebrada no mau sentido. É uma igreja partidarizada. É uma igreja onde as pessoas têm seus pequenos feudos ou seus grupos no sentido ruim. É uma igreja que está completamente trincada. E Paulo começa a tratar o coração dessa igreja, e a gente constata, nos capítulos que aqui já foram expostos, que o grande problema daquela igreja é o orgulho. Aqueles irmãos são muito orgulhosos. Aqueles irmãos entenderam que haviam chegado num patamar de vida espiritual superior aos outros. E eles não se importavam necessariamente com o que estava acontecendo. Então, Paulo está aqui tratando aqueles corações orgulhosos. E você que tem alguém com problema de orgulho, seja em casa, na escola, no trabalho, sabe como uma pessoa orgulhosa dá trabalho. Porque normalmente uma característica daquele que é orgulhoso é entender que ele está certo o tempo todo e só ele está certo, está todo mundo errado porque ele não erra. E como dá trabalho esse tipo de coisa? E a situação era tão complexa que a igreja tinha, inclusive, rejeitado Paulo. Eles eram tão autossuficientes que eles olharam a figura de Paulo, eles ouviram Paulo, eles conviveram com Paulo e chegaram à conclusão que Paulo não era suficiente para eles. Então a gente percebe como isso é sério. Paulo começa a tratar de maneira muito sábia, obviamente, pelo Espírito Santo, e ele vai tratando primeiro as questões mais graves de fórum pessoal, casos de escândalo que existiam na igreja. Depois Paulo começa a tratar o culto público, porque é óbvio, uma igreja que não está vivendo plenamente o evangelho é uma igreja que também não sabe cultuar. O culto da igreja de Corinto era uma bagunça. Não existia uma preocupação com o que realmente importava. E Paulo alerta aquela igreja e nos alerta que culto é algo importante. Uma das coisas que nós, infelizmente, lidamos atualmente é porque o culto passou a ser visto como algo não tão importante. Como evangélicos brasileiros e como batistas, nós já vivemos uma época em que, de fato, tanto que o nome muitas vezes era o culto solene. Então existia toda uma questão com o culto. O culto era quase que algo de fato sagrado. E isso foi mudando. Mas eu já falei várias vezes aqui de exemplos mesmo, de situações que eu vivi, onde tinha toda aquela preocupação. Na cidade de Curimatá, por exemplo, onde pastoreei, né, eu fiquei muito impressionado, porque na primeira vez que fui a Curimatá, de férias, e estou falando de algum tempo atrás, nada muito antigo, mais ou menos ali por volta de 89, foi outro dia, não é verdade? Nada muito antigo. Dia de domingo a gente tomou um susto, porque começou a tocar uma música alta. Eu falei, que música é essa? De onde vem? Ah, vem lá da Igreja Batista. É dia de culto. Então, a música começava a tocar ali por volta das 7 horas da manhã, e era muito comum igrejas no interior com torres ou com sistema de som ali, literalmente, né, chamando para o culto. Então, era culto. Na igreja que eu cresci, nós tínhamos culto, 2 cultos no domingo. Era culto de manhã e EBD, culto à noite. Então, era aquele ar solene, é o culto, vamos lá. E era aquela coisa que as pessoas, de fato, às vezes ficavam até sérias demais. Com o passar do tempo, isso foi se quebrando. E, de modo geral, a partir dos anos 2000 e a época que estamos, a ideia de que o culto é algo extremamente importante foi se quebrando.
E hoje, às vezes eu brinco com alguns líderes, comentando algumas situações, a gente tem a sensação que o culto se tornou o fechamento da agenda. Se não tiver nada para fazer, eu vou para o culto. Alguns estão lá, não, deixa eu ver, eu não fui na igreja nem um domingo esse mês, eita, eu preciso dar uma passada lá. E aí vem o culto, é aquele fechamento da agenda. Aí nós saímos de um extremo para o outro. Culto é importante, porque o culto é a reunião da igreja, dos salvos em Cristo Jesus, para publicamente oferecer a Ele louvor e adoração. Então Paulo fala muito sobre a importância do culto. E quando ele fala da importância do culto e da ordem, de como o culto é um lugar onde nós, de fato, falamos com o Senhor e ouvimos a sua voz, Paulo começa a tratar a manifestação dos dons. E aí chegamos no ponto em que Paulo vai mexer profundamente. Paulo agora vai falar sobre o que realmente importa. E Paulo faz um capítulo de transição entre o 12 e o 14, mostrando qual é a coisa mais importante na igreja. Porque aquelas pessoas haviam entendido que as coisas mais importantes eram os dons, eram as manifestações, em especial o dom de línguas. Então as pessoas que falavam em línguas naquela comunidade eram colocadas como crentes classe A. Aquelas pessoas que tinham dons que se manifestavam de maneira diferenciada dos outros foram elevadas como crentes alfa. E eles não se importavam com a maneira como tratavam uns aos outros. Quando a gente olha o final do capítulo 12, Paulo está ali dizendo como as coisas devem funcionar, Paulo está normatizando, e Paulo termina dizendo, vou falar para vocês agora o melhor caminho, o caminho que realmente importa. E aí nós somos presenteados com o texto do capítulo 13, o caminho mais excelente para o cristão verdadeiro. E Paulo escreve falando sobre a coisa mais importante que tem de maneira poética, mas de maneira profunda. Paulo está usando um argumento. Paulo está dizendo e chamando a atenção daquela igreja. Crentes, prestem atenção. Existe algo extremamente importante na vida de vocês com Deus e na comunidade, que vocês não estão observando. A igreja de Corinto é uma igreja que nos desafia, porque é uma igreja que mostra que a ação de Deus independe daquilo que nós consideramos. Porque uma das coisas que a gente pensa é, caramba, como é que numa igreja com tanto problema, Deus derrama o espírito daquele jeito? Como é que com tanta gente orgulhosa, Deus derrama seu poder daquele jeito? Isso nos mostra que a capacidade de trabalhar no reino, a qualidade, nem sempre significa a presença do Senhor na nossa vida, trabalhando no nosso coração. Então presta bem atenção nisso. Você pode estar trabalhando, você pode estar exercendo um dom, você pode ser alguém que de fato as pessoas olhem e reconheçam em você algo incrível, e isso pode não significar que você está no centro da vontade de Deus. Por que é que Deus age no meio dos pecadores? Porque Ele ama. E isso é graça. Porque ao mesmo tempo não merecemos. Então, se a gente fosse entender que Deus só ia agir quando estivéssemos perfeitos, Deus também não ia agir nunca. A questão é que, independente e pela misericórdia do Senhor, Ele nos usa, graças a Deus por isso. Não é à toa que o próprio Paulo fala, porque dele, por ele e para ele são o quê?
todas as coisas, não é nem por mim nem por você. E a Bíblia é recheada de exemplos de Deus usando pessoas que, inclusive, não fazem parte do seu povo. Aliás, tem dois exemplos muito interessantes. O que fazia o judeu no Antigo Testamento ficar irritado era o fato de Deus usar alguém de fora do povo. Então, os profetas, quando Deus revelava a eles o que ia fazer, e quando Deus dizia que ia trazer um povo inimigo, os profetas falavam: não, Senhor. Como é que o Senhor vai usar esse povo? Como é que o Senhor vai fazer isso? Quando Deus levanta Nabucodonosor para liderar ali a destruição, o castigo do povo, os profetas se chatearam. Não, ser corrigido por esses aí, não. E Deus fazia isso. Mas de maneira anterior, ainda algo mais lá nos primórdios, nós temos um fato interessantíssimo, e essa frase eu cansei de ouvir, eu ouvia muito no seminário, a gente fazia as piadas. Pastor normalmente tem piada sem graça, eu reconheço. Aí você imagina isso no ambiente da faculdade. Era um show de horror, né? Era uma piada pior que a outra. Mas a turma gostava muito de brincar. Quando alguém fazia alguma coisa boa, aí falava assim: ó, tá provando aí que a Bíblia é verdade. Aí a gente, por quê? Porque se Deus usou até um jumento no Antigo Testamento, um burro, se ele falou através de um burro, imagina se não ia falar através de você. Pastores também fazem bullying uns com os outros, viu? O negócio é sério, né? E aí quando alguém falava assim: olha só, hein? Tá vendo como Deus usa qualquer um? Então, a gente brincava muito a esse respeito, mas é verdade. Deus falou através, lá, com Balaão, através das... algumas versões vão usar o nome, vão falar da mula, né? Deus fala com quem Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira como Ele quer. Então o fato é que a igreja de Corinto mostra isso mesmo. Aquele povo era orgulhoso. Mas mesmo assim, o Espírito Santo foi derramado sobre aquele povo. Em nenhum momento, presta atenção nisso, em nenhum momento Paulo está dizendo que aquela não é uma igreja do Senhor. Ao contrário, Paulo chama de igreja. Paulo diz que eles são povo separado. Mas mesmo assim, eles precisavam ser corrigidos. Então Paulo apresenta àqueles irmãos o caminho mais importante, o que realmente importa. E isso continua ecoando até nós. E eu confesso para os irmãos que, de modo geral, tem sido desafiador preparar as mensagens nessa carta. E eu confesso para os irmãos, e eu sempre falo isso, até brinquei lá no retiro, né? Que se tem duas coisas que, graças a Deus, Deus tem me permitido fazer nessa igreja, aliás, eu vou listar 3, que de fato eu tenho feito aqui. Batismo, casamento e apresentação de bebê. Gente, apresentação eu nem conto mais, né? Já passou, assim, eu já não tenho controle. E graças a Deus por isso. E casamento eu também fiz um bocado. Perdi as contas também, não sei mais. Até brinquei que teve uma época aqui ali, acho que 2016, 2017, eu casei, a gente casou uma geração inteira, né? Era casamento que não acabava mais. E eu achei aquilo muito legal, até o quarto. Até o quarto casamento, eu estava, do quarto em diante, a crise era grande. E era uma crise familiar. Não era só comigo. Porque eu ficava assim: nossa, que roupa que eu vou usar? Mulher com casamento, a gente sabe, o problema é grande. Homem troca uma camisa. Quando muito é exigido uma gravata, põe uma gravata diferente, acabou. Está resolvido. Agora, mulher, gente, eita negócio que dá trabalho. E aí, a partir do quarto casamento, Nívia não sabia mais o que usava. E quando é da mesma igreja, você tem ali mais ou menos 80% dos convidados são os mesmos, né? Eles vão se baseando ali. E aí você fica, como pastor, a gente entra numa crise. O que eu vou pregar? Casamento é um negócio lindo, mas vamos ser sinceros, não tem tanta criatividade assim para você fazer 4, 5, 6 pregações para casal, assim, para casamento, é um negócio complexo.
E eu lembro bem que naquele ano, em 12 meses, foram 14 casamentos. Você está achando, né? O negócio foi sério. E aí ficava pensando sobre isso, e quando eu fui preparar, e eu estou me aproximando, eu falei, não, o capítulo de 1 Coríntios 13 não vai dar trabalho, vai ser um negócio ali tranquilo, mensagem sobre o amor. Meus irmãos, quando eu parei para analisar e encaixar esse capítulo dentro do que Paulo está ensinando àquela igreja, eu confesso para os irmãos que eu dei uma travada. Eu falei, Senhor, o que eu faço agora? Como é que eu faço agora? Porque o que Paulo está colocando aqueles irmãos está longe de ser uma poesia ou de ser um momento romântico. Paulo está mostrando algo que nós não temos alternativa e que Jesus já tinha chocado os discípulos. Jesus já tinha chamado a atenção e feito os discípulos refletirem, porque os discípulos se reúnem ao redor de Jesus com o senso de que o Messias está diante deles, mas que o Messias, ele é um libertador político. Ele vai destituir Roma. Ele vai libertar o povo de Israel, ele vai sentar no trono de Davi, eles vão governar a terra. A ideia dos discípulos, quando são chamados por Cristo e atendem o chamado, é de que o dia do Senhor está próximo. E quando a gente estuda um pouquinho a Bíblia, a gente lembra que o dia do Senhor no Antigo Testamento é o mesmo efeito do Apocalipse para nós hoje. Coisa que mais tem aí, dependendo do que você assiste, dependendo do que o algoritmo manda para você, é vídeo dizendo o mundo está acabando. O mundo está, profecia tal, e agora? Eu brinquei hoje de manhã na EBD, eu falei para a turma, eu vou confessar o pecado. Eu tenho ali, eu dou uma acompanhada nos canais conspiratórios, assim, eu gosto dessas coisas, né? Eu dou uma olhada ali nos vídeos, ali, eu vejo ali um Daniel Lopes, né, ali no Vilela, tá lá o tempo todo, eu estou sempre escutando ele ali, eu fico, rapaz, o que está acontecendo aqui? A gente fica aqui, né? Você não vai, bom, estou confessando publicamente, ainda está gravado, depois eu edito e tiro isso aqui da gravação, para ninguém vir falando nada, né? Mas a gente fica ali, tem algo acontecendo no mundo, a gente fica em alerta. Para o judeu, o fim do mundo era o dia do Senhor. Eis que vem o terrível dia do Senhor. Então, quando aqueles homens estão diante do Messias, a cabeça deles é: o dia do Senhor está chegando. Ele vai acabar com Roma e nós finalmente vamos governar como eleitos do Senhor. E aí, na primeira pregação de Jesus pública, Jesus, no Sermão do Monte, vira para eles e fala o seguinte: vocês precisam amar até quem? Até quem? Os inimigos. Opa! Aí os discípulos, aí o negócio complicou. Peraí, como é que é? Amar quem? Os inimigos. E Jesus deixa bem claro sobre isso, diversas vezes ele está ali falando, e aí Jesus vai falar umas coisas que não faz sentido, vai falar sobre dar outra face, vai falar sobre se alguém te pedir emprestado uma camisa, dá a capa, se alguém pedir para você andar 1 milha, caminhe 2. Ele começa a pregar umas coisas que os discípulos ficam assim, não faz sentido. E a gente acompanha essas histórias, a gente ouve, a gente fala. Mas Paulo, ele em termos de texto vai um pouquinho a mais, porque Paulo descreve. Paulo não está apresentando um conceito bonito. Paulo está mostrando de maneira muito prática o que tinha que ser feito. E esse é um capítulo que a gente descobre que só existe uma maneira de você verdadeiramente tratar o orgulho. E por mais que pareça uma frase bonita ou um chavão, o orgulho só é tratado com amor. Não existe outra força, outro sentimento, outra palavra que se equipare com a força destrutiva do orgulho. O orgulho só é quebrado pelo amor. É isso que Paulo escreveu nesse belíssimo
capítulo. E esse capítulo tem 3 grandes divisões. E a primeira, Paulo deixa bem claro que o amor é algo essencial. Amor não é opcional. E agora eu quero que você entenda que neste momento nós não estamos falando de algo que normalmente é citado em casamento. Não é uma questão pro casamento, é uma questão para a vida. É uma questão para todas as áreas da nossa vida. Então Paulo vai dizer o seguinte, os 3 primeiros versículos, vamos reler, diz assim: se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Percebam que Paulo colocou nesses primeiros versículos as ações que eram realizadas pela igreja e aquilo que os dons causavam nas pessoas. De maneira, inclusive, premeditada, intencional, Paulo começa uma das frases que é mais conhecida aí, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. É intencional. Porque a ideia que aquelas pessoas tinham é que os irmãos que falavam em línguas estavam falando em mistério, estavam acessando algo além da nossa dimensão, eram pessoas privilegiadas, e aquilo era o ápice da vida cristã. Assustadoramente, em 2025, nós ainda temos crentes que acham que sinal de espiritualidade é falar em línguas. Ainda temos em 2025 crentes que são humilhados ou que carregam um sentimento de culpa porque não falam em línguas. E aí você pensa, pastor, na igreja batista não fala. Não fala mesmo. Mas quem um batista que nunca ouviu uma piadinha de um irmão pentecostal? Vamos ser sinceros, né? A igreja ali não tem poder. O povo ali é frio. Aí eles vão, por que é frio? Não fala em línguas. Até hoje, pessoas entendem que isso é o ápice. E Paulo abre de maneira intencional. Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Se isso me impedisse, ou se mesmo fazendo isso, eu não soubesse me relacionar ou tratar a pessoa ao meu lado, isso não valeria nada. Paulo está aqui mostrando de fato como a nós é essencial, queridos. Hoje de manhã, eu me deparei numa roda com alguns poucos jovens falando sobre cozinha, sobre fazer bolo. E aí é o seguinte, eu entendo muito de comer, mas eu não entendo de cozinhar. E aí existem algumas comidas que você pode ali compensar, mas existem ingredientes chaves, certo? Se você vai fazer um pudim, e esse pudim sai lindo, mas ele não sai doce, eu falei de pudim, né, Liliane? Foi automática, né? A Liliane tem aí, o senhor sabe, né? Como às vezes, eu tenho vezes que tem semana que eu não posso olhar os status da Liliane, eu falei, não, senhor, eu não posso. Tem um pudim que ela faz que, meu Deus, né? Esse pudim está lindo, mas se o pudim não está doce, o pudim alcançou o efeito necessário? Não. Você compra... Ok, eu vou falar algo que vai despertar gatilho em alguém aqui. E pode ser que tenha gente que até goste. Mas, de modo geral, você compra ali aquela peça bonita de carne. E aí você joga ela ali para assar, mas você não bota sal. Vai ter sempre alguém que diz que não tem problema, mas vamos falar a verdade.
Quando não tem sal no churrasco, não fica faltando alguma coisa. Você faz um bolo, e hoje era sobre bolo de chocolate, né? Aí você não põe fermento. Esse bolo vai sair como deveria? Não. Ainda mais se ele é de chocolate. Você por acaso não coloca o chocolate no bolo, vai dar certo esse negócio? Não vai. Alguém consegue imaginar uma cajuína sem caju? Não, né? Existem coisas que são essenciais, não há resultado sem elas. Paulo está aqui dizendo, não importa o que você faça como igreja, se não existe amor no seu coração, nada vale. Você pode se sacrificar. Porque o final desse trecho é exatamente a questão sacrificial. Se desse tudo que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Paulo está colocando a questão de amor e a gente tem um problema na nossa sociedade atual, porque talvez a gente não consiga dimensionar corretamente o que é amor. Porque amor é algo que se debate, se coloca muito no campo das ideias. É algo que fica figurando ali e talvez não seja tão tangível. E Paulo faz justamente o seguinte, Paulo está dizendo aqui para aqueles que se entendiam que eram espirituais, que aquilo que eles entendem como espirituais, sem o que realmente importa, amor, não vale nada. Porque a referência de amor para Paulo, não entendi. Bom, tudo bem, ela está tentando falar algo aqui que eu não estou entendendo. Né? A Suelen. Tudo bem, ok, foi. Né? Qual é a imagem que Paulo tem de amor? Qual é a referência que Paulo tem de amor? Qual é o exemplo máximo de amor na cabeça de Paulo? Qual? O sacrifício de Jesus. Paulo está visualizando, Paulo tem isso bem definido. O amor para Paulo não é algo no campo das ideias, o amor é prático. Amor para Paulo não é sentimento. Amor é ação. Amor não é o que você fala. Amor é o que você faz. Essa é a grande questão a respeito do diferencial. Não adianta, como igreja, cantarmos e termos os nossos momentos aqui de comunhão, que são preciosíssimos. E os momentos de comunhão aqui, eles são importantes. Quando o pastor, quando o Laqueden, quando a Nívia, quando quem quer que seja aqui à frente faz esse momento, abraça aí quem está do seu lado, diga como é bom estar aqui. E sempre tem aquele que acha ruim, acha chato. Mas a maioria das pessoas não recebem um abraço em momento algum da semana. Então esse momento, ele é importante. Mas muito mais do que algo na hora da música, é durante a semana, é prático. Então Paulo está mostrando àquelas pessoas que elas são e devem ter manifestações práticas, e ele vai mostrar como isso acontece. Então presta atenção, isso é sério. Amor não é opcional na caminhada do crente. Nós podemos estar envolvidos nas mais diversas áreas. E se não está passando por dentro do nosso coração o que realmente importa, não adianta, porque é o amor que vai impedir você de ignorar quem está do seu lado. E aquela igreja estava uma bagunça. As pessoas se sentiam espirituais, mas permitiam que tantas outras coisas acontecessem. A ceia na igreja de Corinto era uma bagunça. As pessoas tinham aqueles pobres e tinham os ricos. E aqueles que tinham muitas coisas levavam um verdadeiro banquete, mas não dividiam com quem não tinha nada.
Aqui, às vezes, a gente escuta e eu reconheço, o pessoal fala, nossa, mas tudo na igreja tem dinheiro no meio. É porque tudo na vida mexe com dinheiro. E eu adoraria fazer as coisas aqui sem pedir nada para ninguém. Isso até aconteceria se todo mundo fosse fiel na questão do dízimo, né? Mas aí é uma outra coisa. Mas se tem algo que a gente pode garantir aqui, é que ninguém deixa de fazer nada nessa igreja por causa do dinheiro. Todo mundo que chega para qualquer coisa aqui, mesmo que não tenha pago uma contribuição, ele participa. E lá naquela igreja o pessoal não estava nem aí, com absolutamente nada. Então Paulo está aqui dizendo, existe algo que não pode faltar no meio de vocês, e vocês não têm, é o amor. E Paulo não coloca isso no campo das ideias apenas, Paulo diz como o amor se manifesta. Paulo é extremamente prático. Extremamente prático. Vamos acompanhar aqui, a partir do versículo 4, como Paulo manifesta o amor. Me manda mensagem, tá bom? Eu estou ficando doido aqui com a Suelen, não estou entendendo. Mande a mensagem aqui porque eu não estou conseguindo. Ela já fez até legenda aqui, gente, eu não estou entendendo, então, tudo bem. Vamos lá, a partir do versículo 4. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Gente, Paulo não está simplesmente dizendo vocês têm que se amar. Paulo mostra como. Paulo não está jogando uma ideia bonita. Paulo está mostrando o que o amor faz. Nós temos nessa sequência aqui 15 ações, entre as que são feitas e as que não devem ser feitas. É tudo extremamente prático. Paulo está deixando claro, gente, o amor se vê assim. E Paulo começa com duas coisas que para nós hoje em dia parecem assim até assustadoras, numa sociedade onde é tudo rápido, tudo ligeiro, tudo para agora, né? Você não pode esperar nada em lugar nenhum, é tudo assim extremamente movido, a internet tem que ser mega rápida. Até vi um vídeo esses dias, tem aí uma trend, um negócio aí, que é inteligência artificial, né? Falando assim... fulano lá da década de 80 manda um recado para você e tal. E eles começam a falar como era a vida nos anos 80, 90 e que as pessoas de hoje não conseguiriam viver naqueles anos. Porque tinha um negócio que a gente não tinha jeito. A gente tinha que esperar. Não existia esse negócio que é hoje. Você tem que esperar. Aqueles que viveram o tempo das cartas sabem o quanto era e o quanto significava esperar uma carta. Aliás, hoje em dia, a única coisa que aparece lá na caixa do correio, lá em casa, por exemplo, é água de Timon, que não falha, e a de energia. Fora isso, mais nada, zero, nada. Daqui a um tempo, as casas novas não vão mais ter nem a caixinha do correio, não precisa mais. A nova geração talvez nem entenda hoje. As crianças passam na frente de uma casa que tem, ainda mais nos Estados Unidos, tem aquele negócio da caixa mesmo fora, né? A pessoa, o que é isso? Para que serve? Ninguém mais nem sabe. Então, quem se comunicava por carta sabe o que era isso. O tempo dela chegar no destino. Aí a pessoa ia ler. A pessoa ia responder. E a pessoa ia mandar de volta. As coisas que hoje a palavra maratonar tomou outro sentido nos nossos tempos, né? Hoje a gente gosta do negócio, a gente passa ali à noite, quer dizer, passava, porque a partir de uma determinada idade, não passa mais, né? Eu cheguei ao ponto de ouvir dos meus filhos, que eles diziam, eita pai, antigamente era 3 filmes numa noite, né pai? Agora é um filme em 4 noites, né?
A gente demora 4 noites para conseguir assistir algo, porque dorme no meio. A idade toma conta da gente e a gente vai perdendo aquele ânimo. Mas Paulo abre dizendo que o amor é o quê? Qual a primeira característica de Paulo dando para o amor? O amor é o quê? A gente tem medo até de falar. Paciente. Essa é a hora que alguns falam assim, não, pastor, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Você vem dizer que eu tenho que ter paciência, meu irmão não muda, meu marido não toma jeito, minha mulher não não me deixa em paz, pastor, eu não tenho mais como ser paciente. Eu já fui paciente até demais. Pastor fulano, eu estou tentando, lidando com ele, eu estou ensinando a ele não aprende nunca. O amor é paciente. Até o jeito de falar, a gente fala diferente. Paciente. Nós não temos mais tolerância. A maioria das pessoas hoje, elas não conseguem exercer paciência em praticamente nada, porque a gente vive, inclusive como vimos na peça ontem, os que viram na peça ontem, os que vieram. A gente vive preso numa teia de situações, de acontecimentos, a gente está sempre correndo. A gente está sempre com a vida cheia. Não tem mais paciência. A gente não consegue aguentar aquela pessoa que dá trabalho. Seja ela quem for, seja um filho, um marido, uma esposa, um primo, um chefe, um subordinado, ou um irmão na igreja. Paulo abre mostrando e dizendo, o amor é paciente e bondoso. O quanto você consegue enxergar dessas ações na sua vida hoje? Paciência e bondade. São coisas que praticamente a gente está arriscando. Inclusive dentro da igreja, a gente não tem paciência uns com os outros. E eu falei para vocês que eu tive dificuldade em fazer sermão. Toda vez que eu vejo esse vídeo, eu vejo aqueles papos, o que é que você diria para o seu eu de trocentos anos atrás? Aí tem aqueles momentos bonitos, né? A pessoa chorando. Eu diria para ele que vale a pena. Se esforce, vai dar certo. E eu fico dizendo, eu ia dizer, deu ruim! Meu filho, você está enrolado. Às vezes a gente passa por situações que elas vão transformando o nosso coração. Nem tudo deu ruim, eu tenho filhos e uma esposa, tá? Minha filha olhou para mim agora com ar assim, de como assim? Mas a gente vai perdendo a capacidade, literalmente, de amar. Se você está nesse ponto, e eu me incluo nesse, que você não consegue, você não tem mais paciência, seu coração está machucado, está precisando de conserto. É isso que Paulo está ensinando àquela igreja. Tem algo muito mais importante do que vocês estão fazendo e vocês não estão nem percebendo. Porque vocês não estão conseguindo amar. E o principal da relação com Deus é a capacidade de amar. Paulo abre dizendo, o amor é paciente, bondoso. E aí ele põe uma lista de um monte de coisa que o amor não é. Ou seja, você está em dúvida se o que você sente é amor ou não, presta atenção no que o amor não é. Ele começa dizendo, o amor é paciente e bondoso, e aí depois ele começa, não é ciumento, não é presunçoso, não é orgulhoso. Nem grosseiro. Eita, nem grosseiro. Gente... Já parou para pensar a facilidade com que as pessoas, de modo geral, fora ou dentro da igreja, dão patada uns nos outros, parece que virou esporte dar patada. Ser desagradável. O amor não é grosseiro. E se a gente desenvolveu essa capacidade, alguns têm uma capacidade invejável. Eu diria que são doutorandos
em ser grosso com fineza. É possível? É possível. Tem pessoas que dão patadas assim, com uma delicadeza que você se assusta. Aí você olha e fala assim, nossa, grosso, mas com estilo. O amor não é grosseiro. Imagina isso caindo numa igreja em que as pessoas não olhavam umas para as outras, porque se julgavam superiores. Onde as pessoas viam o outro sem nada e enchiam a cara, comiam demais e não dividiam. O amor não é grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Gente, isso aqui é um problema. Sabe por quê? Porque a gente vive um mundo onde somos forjados a sermos individualistas e egoístas. E a maneira como aquela igreja era dividida era justamente porque eles se partidarizaram. Então é assim, se você pensa como eu, você é dos meus, você está comigo, os outros são inimigos. Isso é muito diferente de como a gente vive em 2025, atualmente. Como é que a gente tem tratado aqueles que pensam diferente da gente? No mínimo achando que aquele que pensa diferente da gente é um incapaz. Sendo educado agora. Sendo educado. Porque a maioria das pessoas, quando vem alguém que pensa diferente, já vai dizendo aquilo ali é um mal intencionado. Esse pessoal aí, isso aí não presta. Paulo está aqui dizendo, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável, não é rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. E aí ele volta a dizer o que o amor faz. O amor nunca desiste. Não perde a fé. Sempre tem esperança. Sempre se mantém firme. Paulo mostra o que o amor faz. Paulo está mostrando de maneira bem prática. Quando eu falei que foi extremamente difícil, porque a gente precisa, e assim como eu fiz esse exercício, de analisar dentro da minha vida hoje, das ações que eu tenho, das relações que eu tenho, como eu tenho ou não exercido isso, eu preciso que você pare para pensar um pouco nisso também. Porque algumas das coisas que mais acontecem em sociedade hoje estão ao contrário disso. Ou você acha que alguém que ama, como Paulo está descrevendo aqui, consegue se reunir para falar mal? Para ficar o tempo todo numa luta contra? Você acha que está dentro do amor aquilo, a maledicência, a fofoca? As nossas relações acabam cercadas por isso. E Paulo está aqui dizendo, e eu imagino que a igreja de Corinto era assim. É por isso que Paulo está dizendo, falta algo principal, o amor. Quando você escuta e quando você lê, tira um pouquinho a questão romântica. Aqui não é agora um texto para um casamento ou para um aconselhamento, a gente está falando de tudo. E é óbvio que isso se aplica dentro das nossas casas também. É óbvio que isso se aplica na relação marido e mulher, na relação pai e filho. Mas o leque é muito maior. Inclusive falando dentro da igreja, ele está escrevendo para crente. Percebe como a gente pode fazer as coisas e podemos ser excelentes? Nós podemos desenvolver aqui algo incrível. As pessoas extremamente talentosas, eu posso vir fazer o melhor texto e falar, as pessoas cumprir as suas funções, a gente pode ter a melhor transmissão, a melhor recepção, o melhor departamento de trânsito, o melhor departamento infantil, e isso pode não estar associado
ao que realmente importa. As pessoas podem estar fazendo tudo isso e podem não estar se amando. É esse o alerta que Paulo está falando. Paulo está dizendo: amor é ação. Se o seu amor não se move, não é amor. Se você percebeu que não é isso que você tem feito, eu preciso dizer para você o que Deus me mostrou esses dias. Você não está amando, não. Isso é sério. Porque Paulo deixa bem claro que não adianta você fazer outra coisa. Se você não consegue fazer o que realmente importa. É amar. Percebem como esse capítulo alcança uma profundidade muito maior? E a última parte do texto, Paulo fala sobre isso. Paulo fala sobre a permanência. Paulo mostra como o amor age. Paulo mostra o quanto o amor vai durar. Eu selecionei um trecho que diz o seguinte: é como se Paulo dissesse: se o seu amor não se move, ele não é amor. Porque amor não é o que eu sinto, é o que eu faço por causa de quem me amou primeiro. Enquanto os coríntios disputavam quem tinha um dom mais poderoso, Paulo lembrava que o verdadeiro poder é o de amar sem medidas, mesmo quando é mais fácil desistir. O amor que vem do Espírito é ativo, paciente, bondoso, tem verbo em tudo o que faz. Ele não assiste, não calcula, não se protege. O amor se entrega. Porque para Paulo, o amor manifesto por Deus é o sacrifício de Jesus. É algo prático. Ele olha e diz: não existe prova maior de amor do que essa. E isso faz com que Paulo queira amar. Que é o contrário do que a gente vive hoje. A gente hoje vive querendo se esconder. O que a gente mais ouve são as pessoas dizendo: meu coração está machucado demais. Estou fechado. Não quero mais. E Paulo está dizendo ao contrário. Não tem coração mais machucado do que o de Deus que entregou seu único filho. E esse é o grande ponto. Quando Jesus fala sobre isso, quando Paulo fala sobre isso, e talvez seja a nossa maior dificuldade, é porque o amor independe da ação do outro. Esse é o ponto. E o que a gente ouve, o que a gente é ensinado e o que a gente vive é: nós temos que amar e eu quero amar, mas isso depende de como o outro vai me tratar. Se eu recebo, eu retribuo. E a gente vive uma sociedade que ninguém recebe porque ninguém retribui porque ninguém recebe. E aí Paulo termina de maneira impressionante. Os últimos versículos, a partir do versículo 8, vão dizer o seguinte: um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas, quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. Tudo o que sei agora é parcial e incompleto. Mas conhecerei tudo plenamente assim, como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor, e a maior delas é o amor. Paulo está deixando bem claro: tudo que a gente julga importante, tudo vai passar. A gente dedica a vida para uma série de coisas que passam. Que passam. Existem milhares de relatos, vocês já ouviram essa história.
de pessoas que levantam e erguem verdadeiros impérios e morrem. E os filhos acabam com tudo. De famílias que são destruídas por patrimônio. Os pais se mataram literalmente para juntar as coisas e os filhos se matam por causa dessas coisas. Todas elas vão passar. O que não passa de fato é o que a gente faz na questão relacional, são as relações. Temos pessoas extremamente bem-sucedidas, solitárias, sozinhas. Paulo deixa bem claro sobre isso. E Paulo está falando aqui, lembrando, até os dons, que parecem ser a coisa mais incrível, um dia não farão sentido. Ou vocês acham que na eternidade, livres do pecado, vai ter ministério disso ou daquilo? Não vai. Não vai. Ele deixa bem claro, um dia o que é perfeito se manifestará. E tudo vai perder o sentido. Menos 3 coisas. E ele deixa bem claro que a mais importante é o amor. Ele termina dizendo o seguinte: 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Paulo não está brigando com os dons. Paulo não está nem desvalorizando. Vocês perceberam que em nenhum momento Paulo diz que o que eles estão fazendo não é dom? Vocês perceberam que em momento algum Paulo está colocando em questão se eles estão ou não agindo por emoção, que são as discussões de hoje em dia? A gente debate, né? Não, isso aí é emocional, isso aí não é verdadeiro, isso aí é isso. Paulo não está entrando nesse debate. Paulo está dizendo que, independente, o amor está faltando. Paulo traz para nós hoje a importância de refletirmos a essência, o que realmente importa para cada um. E isso, às vezes, acontece, por exemplo, na vida pastoral de uma maneira muito séria. Existem pastores que ganham um mundo e perdem suas famílias. Isso é um problema. Existem pessoas que conseguem se tornar a referência máxima. Depois você procura, eu gosto muito de documentário. Já falei sobre isso aqui. Assista documentários sobre grandes figuras da história. Sobre pessoas que de fato se tornaram incríveis e são geniais. Observem o retrato das suas famílias. Ou a ausência delas. Valeu a pena? Não valeu. Paulo mostra para aquela igreja. Paulo, inclusive, fala algo que hoje em dia a turma tem pavor. Paulo fala: quando eu era menino, agia como menino, e agora que sou homem, deixei as coisas de menino. O problema é que a gente tem, né? As pessoas não querem crescer. Paulo está falando sobre maturidade. Paulo está dando uma cutucada na igreja. Vocês acham que vocês são muito, né? Vocês acham que vocês são sábios? Vocês são tudo menino ainda. Tudo menino. Tudo imaturo. Porque falta amor. Às vezes a gente se coloca à parte para querer julgar, ou para querer mostrar, ou para querer dizer que está errado. O amor não se coloca à parte. O texto de 1 Coríntios capítulo 13 é muito mais do que um belo texto romântico. É um texto que fala de essência. É um texto que fala daquilo que verdadeiramente precisa pulsar no seu coração. E se não estiver pulsando, você tem um problema.
quem está do seu lado tem um problema. Porque provavelmente é o orgulho que vai operar. Gostaria de pedir que o Ministério de Louvor viesse aqui à frente. Eu queria pedir que você agora fechasse os seus olhos. Eu queria que você refletisse de maneira bem sincera. Seu coração hoje é movido por qual combustível? Seu amor hoje é movido pelo quê? Paulo deixa bem claro, amor não é teoria. Amor é prático. Amor é decisão, não é um sentimento abstrato. Seu coração hoje é movido pelo quê? Pelo amor ou pela dor, pela frustração, pela tristeza, pela mágoa, pela desconfiança? Esses sentimentos, eles têm o poder de tomar o controle do nosso coração. E eles vão se instalando. E talvez você chegue à conclusão que eu cheguei. E a conclusão que eu cheguei é: Senhor, misericórdia, porque eu estou tão longe disso. Eu confesso para os irmãos que eu me vi do lado oposto. Eu falei, eu não tenho mais paciência, eu não tenho mais ânimo, eu não consigo mais fazer as coisas que fazia como fazia antes, sem me irritar, sem ser grosso. Eu falei, misericórdia, Senhor. E é nessas horas que a gente entende o que o Senhor fez na cruz, porque o que o Senhor fez na cruz é nos perdoar e nos dar novas oportunidades. E essa noite o Senhor permite que você chegue aqui para refletir, e se você chegar à mesma conclusão que eu cheguei estudando, de que eu preciso de fato amar novamente, o Senhor nos dá uma nova oportunidade. Isso ainda não cessou, porque o sacrifício de Jesus ainda continua valendo, e Ele nos perdoa. Então seja sincero com o Senhor agora, e peça a Ele o que você realmente precisa. Se você entende que perdeu a capacidade de amar, como Paulo coloca aqui, peça perdão ao Senhor e clame misericórdia. Peça a Ele essa capacidade novamente. Se você entendeu e se sente saturado, para mim esse negócio já deu. Peça ao Senhor, porque não existe nada mais poderoso do que o quebrantamento gerado pelo Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Pai, como a Tua palavra é direta. Pai, eu Te louvo porque há 2000 anos atrás o Senhor inspirou Paulo, que passava por um problema naquela igreja, e 2000 anos depois aqui estamos nós. Por mais que as coisas tenham evoluído, por mais que a sociedade esteja mudando, o amor continua sendo a essência principal para o coração humano.
Pai, assim como o Senhor alertou a igreja de Corinto, o Senhor nos alerta hoje. Não existe nada mais poderoso que nós possamos fazer do que verdadeiramente amar. Pai, não existe dom ou talento maior do que a necessidade de amar. Pai, continua derramando o Teu Santo Espírito. Pai, que o Teu Santo Espírito continue a trazer os quebrantamentos necessários. Pai, a começar do meu coração, produz cura. Pai, quebranta tudo aquilo que as experiências, que as relações, Pai, tudo aquilo que o atrito, que o desgaste gera e toda essa capa que vai criando em cima dos nossos corações. Quebra tudo isso, Pai. Ajuda-nos a de fato termos a essência necessária. Que o Teu Santo Espírito continue a fazer uma obra em cada coração. Pai, quebranta, Pai, se verdadeiramente amarmos. Que a preocupação com o outro volte. Pai, até que a sensibilidade nos ajude a mostrar quando machucamos. Que as nossas ações sejam orientadas verdadeiramente pela maior prova de amor que a humanidade já recebeu, que é o sacrifício de Jesus. Continua falando ao coração da Tua igreja, que as nossas ações, aqui e fora, sejam movidas pelo amor que vem de Ti. Traz cura, Pai, a cada coração. Continua falando conosco. E assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.